Você já reparou que, às vezes, quanto mais você faz o certo, mais tudo dá errado? Você ora, espera, é leal. E em troca, recebe silêncio, portas fechadas, gente te abandonando, como se o céu tivesse esquecido quem você é. Mas e se esse caos for exatamente o sinal de que Deus ainda está escrevendo? José, filho de Jacó, era só um adolescente quando teve um sonho. Deus mostrava que ele seria exaltado, que sua vida teria propósito. Mas antes disso, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Virou escravo no Egito. Foi injustamente acusado, preso, esquecido. E mesmo assim, não parou de crer. Não deixou de servir. Não se perdeu. A história de José não é apenas sobre alguém que saiu da prisão e virou governador. É sobre o que Deus faz com quem ele escolheu. Mesmo quando tudo ao redor parece castigo. Neste vídeo, você vai descobrir 5 lições profundas do processo de José na prisão. 5 revelações que podem mudar a forma como você enxerga o silêncio, o abandono, o tempo de espera e até o esquecimento. E talvez ao final, você entenda que a prisão nunca foi um atraso. Foi um anúncio disfarçado. Porque quando Deus escolhe, Ele não se apressa. Ele prepara. Lição 1. Nem toda dor é castigo. Tem gente que acha que está sendo castigada por Deus, mas na verdade está sendo escolhida. Você já sentiu como se tivesse sido punido por fazer o certo? Já foi colocado para fora, humilhado, esquecido, mesmo tendo agido com pureza? José também. Esse vídeo não é sobre milagres instantâneos. É sobre uma verdade que quase ninguém tem coragem de te contar. Às vezes, a sua maior queda é só o cenário montado por Deus para te levantar, sem que ninguém entenda como. José não foi preso porque roubou, nem porque traiu, mentiu ou matou. Ele foi preso porque resistiu, porque disse não ao que o mundo inteiro diria sim. E por isso, foi jogado numa cela, algemado, esquecido. Olha o absurdo disso. Foi fiel e perdeu. Foi justo e apanhou. Foi correto e sofreu. E aí, você começa a se perguntar: se eu fiz tudo certo, por que tudo deu errado? A maioria das pessoas acredita que Deus recompensa imediatamente, mas José mostra o contrário. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim ser lançado no fundo do poço. Porque nem toda dor é castigo, nem toda prisão é punição. Às vezes, é só lapidação. A prisão de José não foi o fim. Foi a fornalha onde Deus queimou os excessos, silenciou o orgulho e afiou o propósito. Foi o esconderijo onde ele moldou, em silêncio, o tipo de homem que o trono exige. Lição 2. A fidelidade mais valiosa é a que ninguém vê. Tem gente que só é fiel quando está sendo vista. José era fiel até no escuro. Ele servia dentro da prisão. Interpretava sonhos dos outros, mesmo sem ver o próprio se cumprir. Estava cercado de grades, mas ainda falava com Deus como se já estivesse livre. Ninguém via, ninguém reconhecia, mas ele não fazia por aplauso, fazia por convicção. Você consegue fazer isso? Ficar firme quando ninguém elogia? Seguir em frente quando ninguém agradece? Continuar servindo quando todos já te esqueceram? José nos mostra que o verdadeiro caráter aparece onde não há plateia. A fidelidade que vale é a que nasce no silêncio. E o que assusta não é a corrente, não é a cela. É o silêncio de Deus, é o tempo passando, as promessas quietas, a oração que volta sem resposta. Mas é nesse escuro que a raiz se aprofunda. E Deus observa mais no secreto do que no palco. Lição 3. O esquecimento também faz parte do plano. O copeiro prometeu lembrar. Prometeu falar com Faraó. Disse que tiraria José daquela prisão. Mas não lembrou, não falou, não voltou. Passaram-se dias, meses, anos.
e nada. Você já viveu isso? Alguém te prometeu ajuda e desapareceu? Te disseram que estariam contigo e sumiram quando a dor apertou. O esquecimento machuca mais do que o abandono. Porque não grita, ele silencia. Não quebra, ele apodrece. Mas o que ninguém te conta é que até o esquecimento pode ser direção divina. Se o copeiro lembrasse cedo demais, José sairia da prisão como qualquer outro. Mas Deus não queria apenas libertá-lo, queria promovê-lo. Não era para sair, era para subir, e subir exige tempo, porque milagre fora de hora vira peso, bênção, sem preparo, vira queda. Então Deus segurou a porta, fechou a lembrança, travou o momento, porque o tempo que parecia atraso era só o céu afinando o relógio. José não estava sendo esquecido, estava sendo mantido no esconderijo de Deus, até o mundo estar pronto para reconhecer o que ele já era. Lição 4. O caráter moldado no escuro sustenta o favor no alto. Quando José saiu da prisão, ele não saiu confuso, não saiu com ódio, não saiu se justificando. Ele saiu pronto, calmo, seguro. Porque não era só sobre interpretar o sonho de Faraó. Era sobre suportar o peso da resposta. Deus não queria só um intérprete, queria um governador. E isso exige algo que não se ensina em cursos, se aprende na dor. Na prisão, José aprendeu a calar, a esperar, a ouvir, a controlar o impulso, a servir até quando não entendia nada. Foi ali que ele se tornou o homem que sustentaria a fome de uma nação. Você entende isso? Tem pessoas que oram por promoção, mas ainda não suportam ser contrariadas. Pedem portas, mas não suportam silêncio. Querem influência, mas não suportam o esquecimento. José só suportou o palácio, porque foi forjado na prisão. Lição 5. Quando chega a hora, nem as correntes te seguram. 2 anos depois, o copeiro lembrou. Faraó teve um sonho. Chamaram José. E em menos de um dia, o prisioneiro virou príncipe. Sem campanha, sem empurrão, sem acordos. Porque quando Deus decide te exaltar, ninguém precisa te abrir caminho. Ele mesmo rasga o véu, abre a cela e te chama pelo nome. José saiu da prisão direto para o governo do Egito. Não passou por degraus, porque o tempo que ele perdeu na prisão era Deus acelerando no invisível. E talvez você esteja nesse tempo agora, esquecido, ferido, em silêncio, com promessas que parecem engano. Mas ouve essa última verdade: o mesmo Deus que permitiu a cela é o que prepara a coroa. E quando chegar a hora, nem os muros vão conseguir te esconder. Porque quem foi fiel no escuro, brilha sem pedir holofote. José era apenas um jovem com um sonho. Sua maior conquista não foi o poder, foi manter o coração limpo, mesmo depois de tanta injustiça. José perdoou. José governou com sabedoria. José alimentou quem o traiu. Não é sobre vitória sem dor, é sobre um propósito que continua, mesmo em silêncio. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo. Você é diferente. Porque enquanto muitos fogem da verdade, você escolheu encarar. Enquanto outros querem respostas fáceis, você busca sabedoria profunda. Parabéns por estar aqui, por não desistir de crescer, por buscar luz, mesmo no escuro. E se essa mensagem tocou seu coração, se de alguma forma você sentiu que essa história também fala da sua, então se inscreva aqui no canal, porque esse é só o começo. Aqui, você vai continuar recebendo palavras que curam, verdades que despertam e caminhos que te levam para mais perto do que Deus realmente tem para você. Que a história de José te lembre todos os dias: a prisão nunca foi o fim, era só o começo. E quem é fiel no invisível está sendo preparado para brilhar no tempo certo.
Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. E nunca se esqueça, o céu ainda está escrevendo sua história.